Pá! Ô, Weber, boa noite. Paulo, boa noite, Guga. Tudo bem, cara? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Turma entrando aí, esperando o professor Felipe, Amanda, Renata, Renan, Ó, o Renan. o Lucas, ó. E Lucão, bom? Quanto tempo, hein, filho? Ó, a Tuquinha. Ótimo. Ó. Time de primeira aí, hein? Time de primeira. E amanhã nós vamos dar tchau para mais uma turma, né, cara? Infelizmente. Infelizmente. Eu já propus para eles fazer mais uns 2 anos, mas ninguém tá afim. Fazer uns 2 anos, né? É. Eu acho que não aceitaram, não. Porque... Eu falei que eu fazia até um desconto, mas para ficar mais uns 2 anos com a gente. Ô, velho, bom. Seria ótimo, né? É. Mas vamos esperar o Felipe, porque hoje o assunto é muito legal, né? Cara, é o que tem de mais novo, né, Bebão? E a gente não sabe muita coisa. E o cara que tem uma casuística muito grande, um cara que me convenceu a mergulhar nesse mundo, né? Não, ele... Os meus cabelos brancos agora estão ficando loiros, nem é, né? Ele conseguiu, né, cara, me chamar aí pro... Agora, deixa eu ver aqui. Eu chamei ele não está conseguindo participar. O que será? Vebão. Oi? Aí ele. Conseguiu adicionar ele? Aqui, convidar. Sim. Ah, ele aí, agora sim. E agora entrou. E aí, garoto? 1 minuto atrasado. E aí, como vocês estão? Tranquilo. Tá. O Weber estava contando. O Weber estava contando piada aí pro pessoal. Ainda bem que eu entrei, hein? Senão ia acabar a graça. Essas piadas sem graça. Metade foi embora. Metade foi embora. Metade foi embora. E aí, rapaziada? Como é que tá, Felipão? Bem, a correria do dia a dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus, então. Pessoal, vamos começar, vamos bater um papo aqui com o nosso professor Felipe. Ele está junto com a gente na ABO de Sorocaba. E quando ele chegou lá, a gente não imaginava o tanto, né, como disse o Weber um pouquinho mais cedo, a casuística que ele tem em alinhadores. O tanto de curso que ele participou fora do país, ele fez aquele curso do Sakima, né, de alinhadores. Então, tem uma extração, né, Felipe? Trata extração também com alinhadores. Então, você tem um know-how muito grande. Você formou lá em Alfenas, lá no Marcelo Pedreira, né? Eu fiz Marcelo Pedreira, sim. Acabei fazendo lá, eu acho que foi nas últimas turmas que teve ainda lá com o Nackler, né? Naquela fase. E aí depois eu continuei trabalhando muito em clínica aqui em São Paulo. E há 6 anos atrás eu comecei a trabalhar com alinhador. Eu dei uma sorte de ter ido substituir um dentista no consultório, que é um grande amigo meu, que é o Dr. José Ritz, com quem eu trabalho ainda hoje. Ele é o dentista aí que tem mais casos de alinhador aí na América Latina. Ele precisava tomar conta do consultório dele e ele abriu essa porta para mim, né? Então, além de eu começar a pegar os pacientes dele, ver a casuística que ele tinha, ele me ensinou muitos macetes e também durante 6 anos você vai quebrando muito a cabeça para você aprender, não tem jeito, né? Mas realmente, depois que eu vi ele atendendo a primeira vez, que eu vi uma distalização com alinhador, só com alinhador, e você fala, nossa, poxa, como que eu consigo
isso daí nem com mini implante, mola, você vai ter tanta facilidade, às vezes, para fazer esse tipo de movimentação, né? E aí comecei a estudar um pouco mais, tive a oportunidade de ir lá para a fábrica da Line lá na Costa Rica em 2019, conheci a empresa, aí realmente me deu mais vontade ainda de mergulhar de cabeça nesse mundo. E quem conhece, quem vê o alinhador, acha que é só instalar e pronto. E não sabe o que tem por trás, né, Felipe? O clean check, o estudo, os attachments, material. Então a gente vai bater um papo aí, vamos falar tudo isso pra galera aí. É bom? Fechado. Opa! E aí, Filipão? Fala aí, Bebão. É uma honra esse cara estar no nosso time. Ele tem uma história, a história de vida da ortodontia, né? E uma empolgação absurda, né? E ele acredita na excelência como base de todo sucesso. A gente vem acompanhando isso. E quando você chegou lá na ABO Sorocaba, que você começou a me encantar com alinhadores, eu sou um cara mais conservador, bem mais cuidadoso, não sei se é cuidadoso ou mais bobo, não sei como se classifica isso. Sei que você me encheu de expectativas e aí a gente começou a andar muito mais atrás dos alinhadores. Hoje a gente vê que é uma realidade, não é o futuro, é uma realidade, né? E quem não tiver no consultório vai ficar para trás, né? É conforto para o paciente, já está ficando, exatamente. Porque antes as pessoas achavam, você falava de alinhador, as pessoas brincavam muito com o custo. Eu não tenho alinhador no meu consultório por causa do preço. Hoje não dá mais para falar isso, né? Então eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a mente, independente disso, porque todo tipo de conhecimento, de coisas novas para a gente na nossa área, a gente vai associar ao nosso jogo. Você vai aumentar as ferramentas que você tem na mão. Não tem um melhor do que o outro. Todo mundo trabalha junto. Você tem que saber o que você vai indicar na hora certa para o seu paciente. E tem gente que acha ainda que o alinhador é feito lá no consultório com a própria plaquinha de acetato. Sim. Lógico, eu fiz muito, mas aquele de alicate. O Felipe, os alinhadores, cara, a gente vê aí, né, que foi o primeiro que começou, foi a Invisalign, que veio, então é o que tem mais estudo em relação a material, attachment, essas coisas. Me explica um pouquinho aí desse material, desses alinhadores, o que diferencia uma empresa para outra, se tem alguma considerada melhor, como é que está aí? Então, a maioria dos alinhadores hoje são feitas do plástico que eles chamam de PETG, que é o mesmo que faz as garrafas PETs, né? Então, a maioria dos alinhadores são com esses plásticos. A Line, ela tinha, né, que acabou esse ano, a patente do Smart Track, que realmente é considerado um plástico melhor, porque ele é um plástico mais maleável, como se ele tivesse uma memória melhor. Então, às vezes, um alinhador com a garrafa PET, de PETG, com o tempo, ele vai ter ele vai sofrer maiores alterações. Então, às vezes, o tempo de troca desse paciente pode ser um pouco menor, pode incomodar um pouco mais, perder um pouco a efetividade dos movimentos. Então, essa é a grande sacada que a Aligner teve, né? Que foi ter feito o Smart Track. E agora que venceu, a Invisalign, eu acho que nunca ela vai ficar para trás, porque não é uma empresa de alinhadores, é uma empresa de tecnologia. Eles já estão lançando outros, agora, por exemplo, já tem uma taxa na própria placa, né? E eu acredito que com essa evolução das resinas que a gente está tendo, dos materiais plásticos, logo mais a gente vai ter tratamentos que o paciente vai usar um alinhador mais tempo, porque ele vai fazer mais movimentação e vai usar menor número de alinhadores. Então, às vezes, usa 4, 5, sei lá, um mês um alinhador, que aquilo vai ter movimentação ainda. Vamos esperar as cenas nos próximos capítulos. Mas, sim, a única empresa que tem hoje ainda um alinhador com plástico diferente é a Aligner. Ô Felipe, e quais movimentações que precisam de attachment, né? Porque a gente vê falar de alinhador, mas fica muito superficial. O pessoal não estuda o alinhador como deve ser, né? Sim. E quais esses movimentos? Então, na verdade, muita gente coloca attachment para tudo.
Eu acho que é o grande erro das pessoas é querer mexer em muita coisa que não sabe. Eu acho que se você confia numa empresa, quando você está começando um tratamento, usa o que eles estão te sugerindo e depois de um tempo você vai montando o seu jogo, né? Mas mesmo quando a empresa monta para a gente, sempre vai ter, no caso de ancoragem, quando você precisa de algum tipo de ancoragem, de alguma movimentação, para ir como se fosse um arco duplo, por exemplo, você vai ter uma ancoragem nos dentes vizinhos. Movimentos extrusivos, né? Porque a intrusão ela é muito bem feita com um alinhador, só a placa, mas o extrusivo ali você vai precisar de um attachment. Movimentos de rotação. Rotação, você vai precisar de attachment também, né? De canino, principalmente. Vai ter uns attachments até um pouco mais volumosos. Movimentos radiculares. Qualquer tipo de movimento radicular vai ter algum tipo de attachment. Na liner, às vezes, ele não tem o attachment para fazer um torque. Eles colocam aquele power reach, né? Que é o amassadinho na placa que vai fazer o movimento. Mas as principais movimentações que necessitam é essa: extrusão, rotação, movimentos radiculares. Quando a gente vai fazer intrusão, por exemplo, às vezes a própria placa vai bater ali e vai intruir. É um movimento que a gente consegue muito mais fácil, né? Às vezes nem sem muito... Às vezes você precisa intruir um molar que você perdeu o antagonista, você consegue fazer esse movimento, às vezes, dependendo de quanto for, até sem a ajuda de um mini implante, né? Então, é mais fácil. E, Felipe, varia muito também de empresas, né, cara? Por exemplo, a Emotion, que é da Metric, ela já passa para você todos os atalhos. Claro, como você disse, quem está começando agora segue a empresa. Isso. E você nem precisa, nesse início, saber onde põe, que vem o plano de tratamento, vem como se fosse uma folhinha com um receituário de bolo, né? Uma receituário de bolo, não, uma receitinha de bolo, né? E você aplica aquilo. A Line, ela já manda também, mas o que você está falando, dependendo da coisa, você pode trocar o attachment. Sim, hoje, na Liner, eles têm os attachments que são os que vêm neles lá, os otimizados, né, que a gente chama, e aí tem os convencionais, que você pode colocar. Hoje ela já abriu um leque que você pode colocar um multiplano, você clica no dente que não tem um attachment, e ele vai te dar a opção que você pode colocar. Tipo, você pode colocar aquele de retenção ou um de intrusão. Então ele já indica o que você pode colocar ali. Então, às vezes você acha que está faltando um attachment, é um dente que você precisa de uma retenção, você pode clicar nele ali, que às vezes ele vai te sugerir um tipo de attachment e você coloca aquele attachment lá. Entendi. Ô, Felipe, você tem uma aluna lá, intrusão 1 hora por dia, ou não é indicado? Bom, na verdade, né, você fazer o morder ali, o sugador, o próprio mordedor que a gente entrega para o paciente, na verdade é para ele ter melhor adaptação da placa quando a gente faz a troca desses alinhadores. Então, você trocou o alinhador, mastiga bastante o sugador para intruir. Mas, se você vai precisar de uma intrusão de molar, ele não vai ser, eu acho que não vai ser a principal ajuda que você vai ter. Você pode pedir mais attachments intrusivos nesses dentes, colocar attachments de 5 milímetros, por exemplo, que são attachments maiores que tem, e colocar no sentido da intrusão. E aí você coloca superior e inferior, você vai ter um movimento melhor do que você fazer só com o mordedor, porque o mordedor não vai ter essa força, porque a força tem que ser leve e contínua, né? Então, ou você vai ter que fazer dessa maneira, ou se precisar de muita intrusão, a gente vai ter que fazer em implante e usar elástico para fazer a intrusão. Oh, muito obrigado, Fabi. A Fabi é uma aluna muito querida de Chapecó. Boa. E ela está brilhando, né? Graças a Deus. Que bom, legal. Olá, tem um aqui que está falando que você é o melhor. Isso aí, amigo, cara, amigo é o que tem mais, né, cara? Quem tem amigo tem tudo. Quem tem... Outra dúvida que a gente tem, até pelas trocas de alinhadores acontecerem, acho que a maioria cada 15 dias, né? É quantos milímetros a gente vai movimentar o dente por placa, por alinhador? Na maioria das empresas é 0,25. Então, para a gente andar 1 milímetro, são 4 alinhadores, né? Mas a vantagem é que vocês já viram lá no Orthemotion também,
que você pode diminuir o tempo. E tem algumas empresas já que, quando você diminui o tempo, vamos falar, o paciente tem uma doença periodontal, você quer fazer 0,15, na hora que você muda, ele já até recalcula isso para você. Quantos alinhadores a mais você vai aumentar devido a você ter diminuído aquela movimentação. Então, isso é legal. Quando você tiver uma doença periodontal, você pode diminuir o tempo de tratamento, vai aumentar o número de placas, porém, você vai ter um controle melhor daquela movimentação, né? Mas, a maioria dos casos, 0,25 milímetros por alinhador. Por alinhador. Ô, Felipe, quais os principais fatores que fazem perder o track e como agir quando isso acontece, né? A gente fica assim com essas perguntas porque nós somos um povo meio disciplinado, né? E o alinhador, a gente depende da disciplina do paciente, né? Na verdade, todo mundo que trabalhar com alinhador vai ter perda de track, né? Então, porque não é todos os pacientes que vão usar direito, que vai ter adaptação, que vai... Pode falar, Gu. Felipe, só para você continuar aí, explica um pouquinho para a gente o que seria esse tracking. Tá. Tracking, na verdade, é o encaixe, é o ajuste, né? Ele vai ter que estar preso. É o tracking do alinhador. Então, na maioria das vezes que a gente tem uma perda de tracking, a gente vai começar a ver vai ter um gap entre o dente e a placa. Então, quando a gente consegue ver isso visivelmente, às vezes já está tarde, né? Porque já andou 3, 4 alinhadores para acontecer aquela perda de track. Mas quem usa alinhador e fala que nunca teve perda de track é porque não está tratando com alinhador. Você vai ter. Então, quais são os principais motivos da perda de track? É a falta de uso, falta de desgaste de IPR, que às vezes eles pedem para fazer um desgaste, você faz menos. Isso acontece também. As pessoas têm medo de fazer o desgaste que foi pedido e aí a placa não vai encaixar, porque a placa vai querer fazer aquela movimentação. Outra perda de tracking é planejamento errado. Às vezes as pessoas colocam vários movimentos na mesma fase do tratamento e o alinhador ali, a placa não vai conseguir responder aquilo. Então também pode ser assim. O que a gente faz? Quando tem uma perda de tracking, na verdade, sempre a gente pede para o paciente guardar os alinhadores antes, pelo menos 1, 2. Por quê? Se ele perdeu ali, a gente viu que foi naquela placa, a gente pede para ele voltar 1 ou 2 alinhadores para trás. Se aquele alinhador encaixar naquela placa, a gente vai voltar e continuar usando novamente. Se por acaso, às vezes a perda de tracking é um pouco maior, e é um dente, por exemplo, um lateral, que todo mundo vai perder adaptação de lateral. Todos os dentistas que usam alinhador, o calcanhar de Aquiles é o lateral. Então, você vai ter um problema com ele, né? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, a extrusão. Você pode colar um botão lingual, um botão vestibular e usar um elástico por cima para tentar fazer a extrusão desse dente. Isso quando é um dente. Se a gente tiver uma perda de vários dentes, tem que conversar com o paciente, que você vai ter que escanear novamente para pedir novos alinhadores, porque não vai ter como fazer. Agora, quando a perda de tracking é de um dente, a gente consegue fazer bastante movimentos extrusivos. O que a gente tem que é obrigatório, uma dica, é você remover o attachment. Porque às vezes, como o attachment ele não está dentro do casulo, se você faz uma colagem de botão para extruir esse dente, às vezes esse attachment vai atrapalhar. Então, você remove o attachment para fazer a extrusão sem o attachment. Depois, se ele reposicionar bem, você pode colocar o attachment novamente. E se o paciente também perder um alinhador, ele tem que fazer outro, né? Então, Gus, se perder o alinhador, a gente vai pedir para ele voltar nessa placa que ele estava um pouco mais de tempo e depois pular para a próxima. E na próxima, a gente deixar ele mais ou menos uns 14 dias com esse alinhador. E aí ele volta a troca que vai ser de 10, 7, dependendo de cada caso, né? E para ver que é tão complicado que é esse mundo, desse mundo de alinhadores, o pessoal estuda, gente, a forma do attachment para esse attachment, o tracking para a placa, e a placa, por muito elástica, ela sai, né, Felipe? Ela tem que ter uma durabilidade para não formar. Sim, sim. Um pouco
também. Então, é tudo muito bacana de material. Tudo. Por isso que, assim, às vezes, não é nem bom as pessoas encherem de attachment, que dá muita retentividade, né? E aí, às vezes, a pessoa vai tirar aquilo ali, estoura um monte de attachment. Eu acho que, assim, tem gente... Você não pode ser nem 8 nem 80. Você não pode ser aquela pessoa que tem que sentar na frente do computador, quer montar um caso por vez, demorar 2 horas, porque, na verdade, o alinhador veio para facilitar a nossa vida, não complicar. E não é toda que você mandar que voltar, você vai aprovar. Você tem que fazer uma revisão de clean check. Eu acho que o principal não é você olhar os attachments, e sim se tem um alinhamento de crista marginal, se o dente está mais intruído, se precisa extruir, se faltou torque em algum dente, aí você vai mexer em mínimas coisas. Você não vai precisar ficar fazendo várias correções. Por isso que sempre a gente ensina, do jeito que eu aprendi até com o Dr. José, a gente tem nossos protocolos, igual a gente tem de classe 1, classe 2 e classe 3. Para tratamento ortodôntico convencional, você vai ter para alinhador. E aí você pode colocar lá, na hora que montar o caso, um protocolo classe 2, estalização superior. Vai fazer o plano, e aí na hora que voltar, você vai fazer essa correção por cima, sem mudar muita coisa, porque você já está pedindo ali qual que é o tipo de tratamento que você vai fazer. Tá muito legal. Eu vi o planejamento desse protocolo de tratamento. Então, os alunos saem na frente com um clean check desse, né? O clean check, ele te dá essa vantagem de você ter a previsibilidade, mas por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem que mostrar para o paciente que você está fazendo um plano de tratamento, não é a empresa que está fazendo para você. Você não é um vendedor da marca, você é o dentista que está escolhendo aquela marca para ser sua parceira. Quem vai tomar o caso é você. Se você colocar lá no clean check que tem que fazer um movimento e você não viu que a linha média é superior que é desviada, a empresa não vai falar para você que é a superior desviada, ela pode desviar a superior. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com como que a gente fala com o técnico, tentar fazer sempre pedidos diretos na hora que vai fazer, vai fazer a revisão de clean check, tipo, ser bem direto, intruir o dente tal. Primeiro, mesializar a bateria quadrante 2. Você pode fazer bem direto que eles vão conseguir corrigir isso daí pra gente. Então, a previsibilidade é muito legal, mas tem que conhecer bem a biomecânica do alinhador, porque ali é lindo. Nossa, 40 alinhadores vai ficar desse jeito. Se você planejou errado, não vai. Vai piorar. Então, como qualquer tratamento ortodôntico, você tem que ter um bom planejamento, conhecer a biomecânica do alinhador e ter a compreensão, o comprometimento do paciente. É fundamental o conhecimento de biomecânica, né? Às vezes o profissional acha assim, acabou meus problemas. Não. Aumentaram, você tem que estudar muito mais, né? Se você pegar o paciente com a mordida aberta e distalizar ele não vai mostrar para você que vai abrir mordida. No final vai fechar, mas na boca sim, vai abrir. É a expectativa. Né? E quais as resinas que são usadas para a confecção de attachment? Quais você indica? Bom, é assim, eu tive a oportunidade, que eu tenho um amigo meu que me apresentou, ele trouxe a Shofu para o Brasil. Então, desde que eu comecei a fazer alinhadores, ele falou, Felipe, usa essa resina que é a melhor que tem, que eu já mostrei para vocês, que é a Shofu, Beautiful, que é uma Flow, ela é cor incisal. Então, eu prefiro usar Flow, tem as Zen também é ótima, eu já fiz tratamento com ela, fiz até hoje uns attachments com elas. Eu prefiro usar Flow pela facilidade de você ter a rapidez ali de colocar no casulo e fazer a cimentação. Eu gosto da Shofu porque ela tem uma resistência melhor. Então ela tem uma durabilidade muito boa, você vê que ela não pega muita cor, mas você pode fazer qualquer resina que você goste estética. Tem uma que chama Grandia, que é uma cor CT, que também é uma resina composta. Então no consultório eu uso muito a Shofu, mas por exemplo, muitas pessoas costumam fazer como? Chegou o alinhador, já pede lá para auxiliar fazer os attachments no template, deixa guardado no escuro dentro da caixa do paciente. O paciente chega, você usa esse template. Se durante o processo que você está confeccionando os attachments não colou não ficou, aí você vai lá e usa uma flow para fazer mais rápido ali o tratamento.
É um pouco mais barato, né? Porque a Flow tem um preço um pouco mais, mais caro. Mas uma bisnaga de Flow dá para você fazer quase 20, dá para você fazer 20 bocas, mais ou menos. Não. Bastante. Bastante. Ela tem uma duração. Zecene e a Shofu, para mim, são as melhores. Mas a que eu mais uso é a Shofu mesmo. E depois você remove com o quê? Para tomar cuidado, para não ficar esmalte? Então, isso eu acho que é o pior, né? Porque a gente pega muito caso que já foi tratado fixo. Vocês também já... Poxa, vocês têm vários grupos escolas, você pega muitos casos aí que vocês vê todo esmalte riscado, né? Então, assim, eu acho que tem o... Eu uso também as brocas da Shofu. Eu começo usando uma que chama a Green, é a Dura Green, que ela tem uma... Ela vai remover primeiro a parte mais grossa, ela é menos granulada, e depois a White, que é a Dura White, que ela já vai ser uma branca, que ela já vai dando até um alisamento ali da estrutura. E depois eu dou polimento com alguma daquelas de baixa rotação cinza, né, que são as Stones, que tem da Shofu também, mas tem outras marcas. Mas a gente também indica tirar com multilaminada. A multilaminada pode ser usada, tomar cuidado também, mas ela é uma broca que ajuda muito na remoção. E também alguns dentes, ou posteriores, mais posteriores, dá para tirar no alicate. Os incisivos, caninos, é um pouco mais chato por causa do apoio, né, na incisal. Mas os molares e pré-molares, dá para tirar tudo no alicate de remoção, de attachment. Felipe, falou em alinhadores, falou em desgaste interproximal, né? Como realizar esses desgastes e quais lixas que você indica? Porque uma lixa de qualidade é fundamental para o sucesso, né? Até mesmo para evitar o estresse do profissional para fazer um desgaste se não tiver uma lixa de qualidade. Professor, fala, Lu. Você use lixa. Então, o que acontece? Na verdade, a gente já deveria fazer muito mais desgaste no aparelho fixo, né? Porque a gente vê muitas coisas quando você está ali fazendo uma retração superior, que você começa a ter um contato anterior devido à falta de verticalização inferior, devido à compensação de um classe 2, por exemplo, que está vestibularizado. E isso o alinhador te facilita, que ele te mostra, ó, você vai ter que lixar ali. Então, assim, o que eu faço? Às vezes, o desgaste está previsto sempre para placas mais para frente, não no começo. Eu sempre peço, às vezes, também para depois da placa 5, depois da expansão. Expandir primeiro, depois pedir desgaste. Então, ele vai tentar tudo na expansão. O que não der, ele vai fazer desgaste. Então, eu tento, vamos falar que se ele pediu 0,5, eu não vou chegar no paciente na primeira consulta e deixar 0,5 no dente dele. Como que ele vai ter até a placa 12, 15 para fazer esse desgaste? Eu vou fazendo 1, 2, 3 no máximo, numa sessão. Como que eu faço? Eu gosto de usar aqueles discos de aço, né? Os discos, hoje tem várias marcas, Coral Dente, e tem uns que cortam dos dois lados, e tem o mono, que só corta de um lado. Então eu gosto de usar aquela lixa com serrinha do Coral Dente para tirar a crista. E aí eu coloco uma cunha para proteger ali a gengiva e ao mesmo tempo ele já faz um leve separamento ali para mim da parte cervical. E aí eu uso essa lixa que é de um lado só. Porque aí você passa de um lado, eu tenho aí um outro mandril que é virado para o outro lado, eu troco e faço a outra mesial. Eu acho que é um jeito mais fácil de controlar desgaste, tá? Porque às vezes broca dá para usar também, mas quando mais se o paciente atende com black space, que você consegue subir naquele espaço. E quando eu preciso de muito espaço, eu faço como se fosse colocar banda. Elástico separador, peço para o paciente voltar e faço slice no outro dia. Mas sempre com lixa de aço e com disco de lixa. Certo. E, ô Felipe, uma outra coisa também, cara, o pessoal manda, por exemplo, a documentação para determinado nesse caso não importa, com um arquivo STL, né, que é a documentação. Tem que ter tudo por computador, 3 fotos extraorais, tem que entrar frontal, as 5 intrabucais, panorâmica TL e o arquivo STL. Tudo pelo computador, né? Sim. E na hora que manda, vem lá a quantidade de alinhadores,
vem o preço que eles cobram, tal, você repassa para o paciente. Mas nem sempre aquela quantidade de alinhadores vai ser bom para aquele paciente. Ou seja, tem o que eles chamam como que é? Finalização, placas de finalização, não é? Gu, é assim, sinceridade, eu acho que eu nunca acabei um caso sem pedir um novo refinamento. Refinamento. Né? Isso, é o refinamento. Mas assim, quando são mecânicas complexas, eu sempre prefiro fazer um pacote maior. Se é na Line, é Comprehensive, que ele te dá 5 anos. Por quê? Eu tenho tratamentos de moderates, que a gente teve que pedir mais alinhadores, que vai ter que pagar adicional. Mesmo você avisando isso para o paciente, já teve vezes que eu não avisei, que eu pensei que eu ia acabar no número de 52, que tive que pagar do meu bolso. Né? Então você não pode contar se o paciente vai usar ou não. Então eu sempre indico, por exemplo, é igual no Ortho Emotion, vai dar um caso de 24. Eu falo para você comprar de 48. Por quê? A diferença não é tão grande no valor que você vai ter para pagar de um para o outro, mas você vai ter o dobro de alinhador. Sim. E aí você não vai precisar passar para o paciente um preço maior, você já está cobrando pelaquilo. Se ele não usar, ótimo, mas se ele usar, porque a gente não tem que contar só no que vai ficar bom daquele tratamento. E se recidivar? Você pode usar esses alinhadores para recidivar. Lá daqui 1, 2 anos, por exemplo. A Line você tem 5 anos para usar os alinhadores. Então eu acho que sempre não adianta você pegar um número certo de alinhador. Esse caso está tranquilo, é só 12. Então você vai pegar de 24. Se você pegar o de 12, vai ser difícil você acabar aquilo em 12. Porque você vai refinar. O que a gente faz no aparelho fixo? Chega no final, você vai ter que fazer o reposicionamento. E isso no alinhador você não consegue fazer. Você vai ter que fazer um novo escaneamento e fazer um refinar. Então é importante, durante o tratamento ortodôntico, pelo menos de, sei lá, de 3 em 3 meses, você escanear para ver se o tratamento está igual ao que está sendo proposto lá ali na empresa. Porque se não tivesse igual, você pede para o paciente voltar ao alinhador, trocar com mais tempo. Porque assim, você só deve usar um alinhador no máximo 14 dias. Eu estou 1 mês com o mesmo. Pode ser alinhador, pode ser Invisalign, vai piorar. Por quê? Ele vai sobrar. Então ele vai dar espaço para o seu dente se movimentar. Então, no máximo que você tem que usar é 14 dias. Né? 14 dias. Se passou de 14 dias, tem que colocar um outro alinhador. Senão você vai ter chance desse dente se movimentar de qualquer maneira. A gente agora vai fazer bastante. Em Sorocaba. Sim. A gente vai fazer bastante agora. Vai ter mais jeito. E nossos alunos estarem credenciados no Emotion que a gente está falando, né? Mas o Felipe dá aula de todos. Não, na verdade, eu entrei lá na página, já mexi lá, achei muito legal, muito fácil a manipulação na página da Emotion. Né? Fiz um caso, mandei lá já, agora. E porque, tipo, é isso, a gente tem que ter todas... Eu acho assim, até no meu consultório, às vezes um caso mais simples, mesmo eu tendo lá o selo Esmeralda, é caro, às vezes, para um paciente fazer uma movimentação de 10, 12 alinhadores. E às vezes já tem essa carta na manga. Hoje ainda, em casos mais complexos, eu prefiro trabalhar com a Line. Casos muito, muito complexos, porque não é nem só pela tecnologia, mas também pela tecnologia, mas pelo tempo de tratamento que eles me dão. Então é uma tranquilidade que eu vou ter de 5 anos para fazer alinhador. Mas espero não chegar nesse tempo todo, né? Sempre é a pergunta que todo ortodontista se sente mal. Alguém tem algum caso aí com mais de 5 anos no consultório, né? É a morte pra gente. Eu tenho um monte. Eu tenho o meu caso. Eu acho que nós somos iguais. Né? A gente tem caso em processo, caso em progresso, caso de sucesso e caso de processo. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? E agora a gente tem como pular. Eu acho que o mais importante que eu acho que eu falo que os alinhadores ele facilitou para a gente que já tem um tempo de bunda no mocho, que sabe quanto que é difícil você às vezes contrair, expandir uma arcada, que você vai ter que usar arco lingual, você vai ter que fazer vários tipos de movimentos para dar torque. Poxa, é legal a gente ali no alicate, mas na hora que você coloca na boca, você sabe que você tem que usar um fio muito grosso para
usar todo o torque que tem no bracket. Então, assim, poxa, você consegue fazer isso sem nada, além de um bom planejamento e uma boa colagem que você vai fazer de um attachment, você cruzar uma mordida em brode, sem você usar um elástico. Isso, para mim, eu acho que assim, uma facilidade muito grande. Então, assim, as indicações do alinhador, ela tem que ser muito bem feita. Se você tiver um caso, que é igual aqueles casos de autoligado, tudo torto, você colocar alinhador, você vai ficar 100 anos para tratar, e você não vai tratar. Você pode usar um primeiro autoligado, fazer o alinhamento dele, e depois você vai fazer o tratamento com o alinhador. Você vai diminuir em 1/3 de tempo de tratamento, né? No próprio plano de tratamento, você pode fazer um depois o outro ali na mesma página, você vai ver que vai diminuir muito o tempo de tratamento. Então, a indicação é importante. Não adianta o paciente ir no meu consultório e falar, eu quero colocar alinhador. Não, se o caso dele não for para colocar o alinhador, como hoje, se o cara vem no meu consultório e quer colocar um aparelho fixo, paciente, para tratar uma mordida em brode, eu falo não, porque eu estou lá com casos que estão 7 anos comigo, né? Então, é a facilidade que você tem. Quando você tem muitas interferências oclusais, tanto transversal como vertical, o alinhador é uma grande solução que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, Felipão, você escolhe não, né? Você separa caso para pegar, por exemplo, esse caso é bom para alinhador, esse caso não. Esse caso eu não vou pegar porque vai dar ruim. Sim. Então, você tem... Sim, já teve casos, por exemplo, que eu falei, tem que fazer uma extração para a gente usar com alinhador e tal. O paciente, não vou querer extrair, não sei o quê. Mas aí tá mostrando que dá para fazer sem a extração, né? Que o plano de tratamento ele mostra. Aumentou o dobro de placa, mas mostra. E aí a pessoa falou, mas isso aqui eu não vou garantir para você que vai ficar. Então eu não vou tratar se eu não garanto. Isso aqui que está falando é eles, mas é uma coisa que eu não confio. Então, assim, você tem que confiar no que você tem de... hoje em dia, que eu acho que é o principal problema, tem muita gente que é os gurus que vende cursos vendendo o attachment e tal, é a movimentação frog, é a movimentação não sei o que. Não, a ortodontia é a mesma. Não tem isso. Se você distalizar, você vai abrir mordida. Se você extrair, você vai causar sobremordida. Se você não controlar a ancoragem, você vai perder a ancoragem. Se você não usar elástico, não vai ter movimentação. Você não pode começar a tratar um paciente de classe 2 e falar para ele, você vai tratar, se você não usar elástico, vai funcionar. Não, se você não usar elástico, nem adianta você usar o alinhador. Você pode usar o alinhador 22 horas. Se você não usar o elástico junto, não vai adiantar nada. E sem falar isso na primeira consulta. Como o que você falou, Gu, da parte do número de alinhador. Sempre o paciente chegou lá para mim, tem 30 alinhadores, eu falo, essa primeira fase são 30 alinhadores. Depois eu vou fazer um novo escaneamento que vai ter um refinamento do seu tratamento. Tá? Não vai, mas vai precisar mesmo eu usando direto? Vai. Porque para não ter uma recidiva, a gente tem que deixar a sua mordida encaixada da melhor maneira possível e eu vou ter que pedir mais alinhador. Então as pessoas, é o jeito que você passa isso. Porque muita gente vende sem a experiência, olhando aqui no primeiro plano de tratamento, um certo número fala, você vai usar isso, e ele chega na hora e vê que não é. Né? Sempre vai ter um pouquinho a mais, ainda mais a gente que gosta de trabalhar com excelência. Para você, às vezes, no meia boca, você vai conseguir entregar. Quer falar aí, Felipe? O Matheus está perguntando. Pode falar. Ele não sabe como funciona, mas o alinhador nos dá todas as placas ao mesmo tempo ou eles conforme a necessidade? Isso é muito importante. Sim. E não é para entregar tudo para o paciente também não, né? Então, não, a gente tem... Na verdade é isso. Tem gente que entrega. Eu acho que você tem que acompanhar muito de perto. Né? A pergunta que ele fez aqui, como que funciona? A empresa, ela manda para a gente todos os alinhadores. Né? Então, plano de tratamento 60, vai chegar lá 4 caixas, 60 alinhadores. E aí a gente entrega para o paciente. Eu, particularmente, quando eu tenho um tratamento maior de 35 alinhadores, 40 alinhadores, eu faço o paciente, se ele for 7 em 7 dias. Mas a minha troca melhor, que eu acho que eu tenho mais resultado, que eu uso mais, é de 10 em 10. Né? Porque às vezes você precisa de dar torque, então assim, você precisa fazer algum tipo de movimento. Se você trocar muito rápido, você não vai conseguir imprimir aquilo na placa. E não tanto fazer o movimento, quanto estabilizar aquele movimento, né?
Então, eu acho que é isso que é a importância. Ô, Felipe, alinhadores no preparo ortocirúrgico. Você tem algum caso? O que você fala desse preparo com alinhadores para cirurgia ortognática? Eu, na verdade, eu nunca fiz nenhum. Tem um professor que vai ministrar um curso aí que vai ter agora lá até na Ritz que eu vou, que é o Márcio Abdala. Eu fiz um curso dele que ele me mostrou. Ele mostrou uns casos para gente de cirurgia ortognática. É bem legal. Na verdade, vai usando o alinhador, vai fazer a descompensação, e aí no final você pega os alinhadores com recortes para botão, e aí você cola botão, aqueles ganchos como se fosse aqueles ganchos da Infinity, gancho de retração, e de um dos ganchos de retração, provavelmente ele vai colocar alguns mini implantes. Então vai trabalhar tanto com alinhador e mini implante para fazer a fixação, né? Mas dá para você colar esses ganchos como se fosse os ganchos soldados que a gente colocava no fio. Dá para fazer sim. Já tem alguns bucomaxilos que eu conheço, que eu já conversei, que tratam alinhador. E eu tenho um caso aí que eu tô conversando bastante com o paciente aí para convencer ele de fazer. Aqui legal. Perguntaram a contenção é convencional mesmo. Então, Matheus, a contenção depende do que você quiser. Dá para você fazer, por exemplo, a Invisalign, ela tem a contenção dela, que é o Vivera. Então, quando você escaneia e manda para a Line, eles te mandam 3 alinhadores superiores e 3 alinhadores inferiores, né? Ou você pode fazer no próprio... Eu dou opção para o paciente. Eu falo, ó, a gente pode fazer um fixo inferior e a Vivera superior, ou a gente faz a placa mesmo no consultório 3D. Eu imprimo a máquina e a minha auxiliar, ela faz as placas no consultório. Isso vai dependendo do paciente, de como que ele quer usar, se ele não está... Ou se o dente for muito curto inferior, eu peço para colocar fixa, porque eu não vou depender do paciente. Mas a contenção você pode usar o que você quiser. Mas na maioria das vezes é placa de acetato superior e inferior. Ô, Felipe, tem a Fabi Keller, Chapecó, pergunta, você indica os alinhadores para dentição mista? Olha, eu vou te falar, Fabi. Você quer arrepiar, hein? É assim, você tem que fazer aquele teste. Eu fiz o primeiro teste com a minha sobrinha e funcionou muito. Depois eu mostro para vocês. Eu acho que já mostrei para vocês, mas funciona muito bem. Você tem que saber a hora de você entrar, porque às vezes se você pegar naquela segunda fase transitória, você vai ter muita desadaptação. Então você vai chegar ao alinhador, você vai ter que escanear de novo, porque já está. Então eu acho legal tratar sim, mas tem que ter uma fase ali que você, para mim, quando o paciente acaba a primeira fase transitória, que ela está ainda com os molares descidos, que você pode usar para fazer tanto expansão, é muito bom a parte expansiva, tanto superior como inferior. Mas agora, quando começar, já está naquela troca da segunda fase, começar a vir pré-molar, eu acho difícil por causa disso. Porque quando você usa o Invisalign First, você tem um tempo, se eu não me engano é 18 meses. Passou disso, acabou. Sim. E a vantagem de quem usa é que tem um desconto quando faz o segundo, vai fazer o outro, você vai ter um desconto no seu valor, né? Então, por exemplo, a minha sobrinha agora já está tratando com um adulto. Então, assim, me ajudou muito, porque ela tinha freio, fez frenectomia, ganhou espaço para a canina inferior. Funciona bem legal essa parte, tanto expansiva e outra coisa, né? Tem o avanço. Hoje, tipo, tem aquela Precision Wings que a Invisalign tem, que para mim, assim, é uma sacada muito boa. Eu indico muito para os meus pacientes avanço com aligner, com Invisalign. Ó, tem uma amiga minha aqui, ó, a Gi. Essa aqui manja muito. Planeja orto. Beijo, Gi. Ela fez máquina Mara comigo. Hoje ela tem uma assessoria também para dentista de mentoria para quem faz plano de tratamento. Já mexe com alinhador há muito tempo. E ela é estudiosa, pesquisadora lá na USP. Beijo, Gi. Tamo junto. Aí sim. É isso. Eu gostei da pergunta da Fabi, porque a gente conhece a formação que você teve, né? A gente tem uma formação focada em fazer a preventiva, né? E os alinhadores veio para complementando, a Invisalign vem com essa proposta, né? Às vezes até a gente, assim, cabeça mais branca, fica meio reativo em esperar, em usar, né? Foi uma pergunta que eu adorei. Ainda mais te conhecendo, assim.
Ainda mais te conhecendo, como gosta de fazer o Maurício, gosta de pôr a mão no acrílico. É isso. E outra coisa também, né? Eu acho que a única coisa que a gente não pode perder é a disjunção. Não, isso aí. O resto, meu amigo, já está mais que provado que é movimento dentoalveolar, mesmo